porque vive num comodismo. Mas nos tire do comodismo agora. Nos coloque num lugar de propósito essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Santo dos Santos que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer mais viver. O Santo dos Santos é um lugar de verdade. Vou repetir para você. Presta atenção nisso. O Santo dos Santos é um lugar de verdade. O que você quer dizer com isso, pastor? O Santo dos Santos, ele é um lugar onde tu não nega a verdade. O Santo dos Santos é um lugar onde quando a verdade aparece na tua cara, tu não sai dela. Por causa do teu ego. O Santo dos Santos é um ambiente que nós estamos mortos para nós mesmos. É um ambiente em que quando a verdade chega, em vez de a gente se defender, em vez de nós nos defendermos, nós nos entregamos. O Santo dos Santos é um lugar de verdade. Quando nós estamos no Santo dos Santos, nós não negamos, ainda que nos doa, ainda que nos diminua, mas nós não negamos a verdade. É um lugar onde nós não buscamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida. É um lugar onde nós não buscamos uma bênção, mas nós apresentamos um sacrifício. É um lugar onde o homem não é o centro, é a luz de um Deus verdadeiro que é o centro. Porque no Santo dos Santos não tem outra luz a não ser a do Senhor. Não tem nem luz do sol, nem luz elétrica, nem luz à vela. Então, o Santo dos Santos é um ambiente espiritual. Presta atenção nessa sutileza, onde a tua mente adentra. De verdade. É um lugar tão sensível que você não aprende a negar a verdade. É um lugar onde você não fica na própria força. É um lugar onde você acessa um descanso com a tua mente. É um lugar de verdade, de pureza. É um lugar onde não tem presunção. Tu não presume nada, tu vê. Tu não fica pensando, tu descansa. Sabe, quando eu entrei no Santo dos Santos, numa parte da minha vida, eu parei de me preocupar com as coisas em que as pessoas não me falam. Eu parei de me preocupar quando eu peço, tu pode fazer isso por mim? E a pessoa fala, posso fazer. E ela faz, mas depois ela fala mal de mim. E eu não me importo, porque quando eu pedi, ela me disse que podia fazer. O Santo dos Santos é esse lugar, tu não está preocupado com o que vão falar de ti. Tu estás preocupado só com uma coisa, eu não posso negar a verdade, Senhor. E se eu ficar presumindo a vida das pessoas, eu vou negar a verdade. Porque às vezes tem pessoas que não estão pensando nada de mim, mas eu acho que elas estão pensando. Só que eu não consigo viver em paz, porque eu sempre estou pisando em casca de ovo, preocupado em machucar alguém. Mas no Santo dos Santos não é assim. No Santo dos Santos, se alguém foi machucado, é só me falar que eu peço perdão. Agora, se não me falar, eu não tenho o que fazer. Eu estou livre. Agora, se me falar, eu dou a resposta, eu peço perdão. Por quê? Porque no Santo dos Santos tu não está preocupado com o que tu não pode agarrar. Tu está preocupado com aquilo que está na tua mão. Eclesiastes 11 fala, pegue aquilo que vem à tua mão e use conforme, faça conforme a tua força, e eu farei. Então, o Santo dos Santos é um lugar que a tua alma descansa, que os conflitos não perturbam a tua mente. O Santo dos Santos não está preocupado nem com o passado, nem com o futuro, porque tu sabe que o Deus que sustenta todas as coisas está contigo. Tu não está preocupado, sabe? Uma vez, eu me tornei vendedor, e aí, eu lembro-me que minha mãe me falava muito, não, mas tu tem que se formar, e tu tem que fazer uma faculdade. Eu falava, eu já tentei, eu já comecei a fazer administração, mas não funciona para mim. Eu já fiz técnico em redes, mas não funciona. E aí eu comecei a entrar num lugar, e tinha algo que eu conseguia passar horas e horas, e comprar livros e livros acerca da Bíblia. E eu falava, olha, eu vou estudar isso aqui. Porque eu não quero saber uma profissão antes de viver na presença de um Deus. Eu não quero conhecer algo, eu quero viver. E eu lembro que eu falava assim, Deus pode mudar a minha sorte do dia para a noite. E eu guardei esse conceito comigo.
Porque no Santo dos Santos não está preocupado com o futuro. Irmão, quem olhava para mim pensava, esse cara é doido. Ele não tem noção do futuro. E aí eu lembro que eu estava trabalhando como vendedor de computador, de videogame. Eu era o melhor vendedor daquele lugar. Pelo menos eu penso que eu era. E, não estou falando sério, gente, os números falavam isso, amém? Vocês estão rindo da minha cara, né? Parece um preso orgulhoso falando, mas é verdade, os números mostravam. E eu batia as metas, aquela coisa bonita toda. Aí, de repente, começou a entrar Catarinense, Americanas, abriu o Shopping Norte, abriu o Parque Europeu. E eu tinha loja no Neumarkt, só que eu era funcionário. E lá no Neumarkt, começou a cair as vendas, porque o pessoal das cidades satélites não iam mais lá na gente. E as grandes empresas começaram a fazer em 10 vezes aquilo que eu fazia à vista. Só que eles faziam em 10 vezes o preço que eu fazia à vista, sem juros. Então o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? A loja começou a descer, as vendas começaram a descer. Mas eu era um bom vendedor. Eu era aquele cara que quando chegava no Natal, em vez de só ficar lá na venda, eu pegava e enfeitava, chegava para o patrão e falava, posso comprar uns enfeites para botar e separar uns negócios aqui? Eu era aquele cara que passava o espanador, comprava um pisca-pisca para fazer uns negócios lá, tentava sempre trazer novidade. Todas as novidades que eu trouxe não deu certo, irmãos, mas eu vivi tentando trazer novidade. Porque o meu patrão, ele sempre tinha um passo à frente, ele era muito inteligente para a venda. E o que eu tentava trazer nunca funcionava, mas eu tentava. Então eu estava sempre lá. Aí um dia ele falou, Marco, eu vou fechar a loja. Acabou, a gente acabou aqui, a gente não está mais vendendo necessário. Tinha que vender na época em torno de 70 mil por mês para ficar tranquilo. Começou a cair para 40, para 35, não dá mais. Eu falei, tá bom. Só que nesse meio tempo ele tinha aberto uma lan house, chamada Cyberplay, em cima do Burger King do Shopping Neumarkt. E essa lan house, quando ele abriu, ele não conseguiu tocar, irmãos. Ele não tinha um manejo para lidar com o público e tocar aquele negócio. E tinha lá muito dinheiro, tinha uns 20 computadores, uns 10 PlayStation 3. Na época o PlayStation 3 ainda não tinha o 4. E tinha aqueles cockpit que era para dirigir um negócio mais especializado em games. Então as pessoas não tinham muito acesso ali. Só que ele não conseguia fazer. E aí ele chegou para mim e falou, Marco, deixa eu fazer uma proposta. A gente está com bastante dívida, no Banco do Brasil tem uns 30 mil, o aluguel é altíssimo, o negócio está falido, fazia R$50 por dia. Irmão, com R$50 por dia eu não pagava nem energia. Apesar da energia lá ter sido um mistério. Porque quando a gente assumiu, o shopping não conseguiu mais cobrar energia da gente, irmãos. E eu ia lá porque, no meu senso de justiça, eu falei, não senhor, eu quero pagar a energia. Só que eles falavam que tinha um problema na rede elétrica que eles não conseguiam calcular a energia. Eu fiquei com o negócio há anos lá, irmãos, usando 2 ar-condicionado potentes de 60 mil, usando PlayStation, usando 30 computadores, e eu nunca paguei energia daquele lugar. Porque eles não conseguiam me cobrar. Mas daí deixa eu contar. Aí ele chegou para mim e falou, olha, se tu quiser herdar as dívidas comigo e entrar nesse negócio, eu te dou uma porcentagem que tu achar que seja justo. E ele estava pensando uns 20%, 30%. Aí eu peguei e entrei. E eu tive uma visão, eu tive uma impressão muito forte, com os olhos abertos, eu não estava dormindo, que tinha pessoas saindo e entrando, e a gente estava faturando R$1.000 por mês. E aí e eu vi aquilo, e eu lembro que eu fui orar, falei, Senhor, está aqui, eu vou. E eu fui. Eu falei, eu aceito. Tive uma visão, eu aceito. Do dia para a noite, irmãos, eu deixei de ser um vendedor para ser um empresário. Do dia para a noite. E aí eu passava dias e dias organizando máquina, procurando jogo, porque eu não queria baixar jogo pirata. E aí eu tinha aquelas coisas, né? E meu sócio era chato, porque ele não se importava, ele não era convertido. Aí ele falava assim, tá, mas a gente pode comprar isso daqui e tal, não precisa ser tudo certinho com nota. Eu falava, minha parte tem que ser. Eu comprava tudo que era com nota lá dentro, era meu. E quando eu trabalhava na venda para ele, eu dava tudo com nota. Sempre com nota fiscal certinho. O pessoal me achava o chato da nota. O que eu tinha que comprar tinha que ser com nota fiscal. O que eu tinha que vender. Só que daí, quando ele abriu o negócio, sabe quem que ele lembrou? Não, esse cara aí é honesto. E do dia para a noite, o Senhor me fez um empresário. Passamos a render naquele lugar R$31 mil por mês, exatamente R$1.000 por dia.
31 mil reais me dava um salário na época de 7 mil, 7.500. Irmãos, quem já pisou no Santo dos Santos descansa. Ele percebe o que Deus está colocando na frente e vai. Ele está preocupado com uma coisa só: eu quero viver na presença do Senhor. Parece que quem pisa nesse lugar vê algo maior. É muito forte. E aí, deixa eu falar. Aí, depois que a gente estava ganhando 30 mil reais mais ou menos de média, 25 a 30 mil, sempre mantia. O que aconteceu? Eu estava lá sentado um dia e o Senhor falou assim para mim. Eu estava prestes a casar ali com a Sueli. E o Senhor falou assim para mim: eu te levantei para separar o santo do profano. Ezequiel 44. Tu estás dando um vinho para uma juventude. Parece até brincadeira, né? Deus me deu um negócio. E tu estás dando um vinho para a juventude que está fazendo com que eles passem o dia aqui e percam a sua vida. Jogar videogame é errado, jogar computador é errado. Não, irmãos. Mas quando aquilo sacia a tua alma a ponto de tu negar a Deus para viver no comodismo e no conforto, é. Então o Senhor me fez eu ver que eu abri um boteco do século 21. Em vez de eu dar cerveja e cachaça, eu dava jogo para a galera jogar. E o pessoal passava o dia todo, irmãos. E eu ainda fiz umas promoções junto com o meu sócio, que era tipo assim: tu dava 20 reais, ganhava uma Coca-Cola e ainda 5 horas a mais. Ou 2 horas a mais, dava 5, 6 horas. Então o pessoal passava o dia todo bebendo Coca e comendo Doritos. E comendo Burger King. Tinha uns que comiam lá nos restaurantes, mas... Vocês estão entendendo? O Senhor, Ele me colocou, mas daí o Senhor falou: agora eu quero de volta. Só que uma coisa, tu não vai vender. Tu vai dar tudo pro teu sócio. Aí eu cheguei para a Sueli e falei: olha, o Senhor falou isso comigo. Ah, não, amor, mas tal. E a gente ia casar. Mas o Senhor falou comigo. Irmãos, eu peguei e dei. Amém? Aí eu tinha... Junto com o meu sócio, eu abri uma cyber service, que era uma pequena lan house de cópias e fotografia lá no Bremen Center. E faliu, irmãos, porque eu não sabia fazer serviço. Eu sabia cuidar de games e jovens, mas não fazer serviço. Faliu. Aí eu falei: bom, te dou a Cyberplay, só que a cyber service, faltavam uns 3, 4 meses de aluguel. Vamos fazer o seguinte: eu sei que tu precisa se desfazer daquilo lá. Tu negocia lá com o Bremen os 4 aluguel, que eu acho que era 4 vezes de 800, e eu vou lá e cuido lá aquele negócio, e quando der o contrato eu fecho e acabou. E eu fui para lá, e quando eu abri aquele negócio falido, o Senhor falou assim para mim: esse lugar aqui vai ser um lugar que vai servir as pessoas. Eu vou servir as pessoas. Eu pensei: meu Deus, o que o Senhor está fazendo, gente? E aí eu mudei o nome de Cyber Service para Zion, que é Sião, que é a cidade de Davi. E quando eu mudei, botei Zion. E aí eu comecei a fazer cópia. Fechou os 4 meses, terminou o contrato, e eu já estava ganhando o suficiente para pagar todas as contas. Fazendo foto 3x4, dando acesso de computador, imprimindo boleto. E o Senhor me deu uma visão: resolva qualquer problema que entrar aqui dentro. Então vinha o pessoal com aqueles problemas do boleto do Santander, irmãos, que tinha que ficar em 300 números para chegar até o atendente, e eu resolvia. E tinha um orelhão na frente da Zion. Aí o que eu falo? Tem um orelhão ali, vamos indo e ligamos lá para o 0800, vamos resolver esse negócio. Resolvia tudo que vinha. Deu 4 meses, 5 meses, acho que era 4 meses. Chegou a administradora do Bremen e eu falei: olha, eu vou fechar. Ela falou: não, faz o seguinte, eu te cobro o mesmo valor de aluguel, porque era lá no fim do Bremen, onde é os caixas eletrônicos hoje lá, do Bremen Center, no lado do Banco do Brasil, na Rua 15. Eu te dou uma loja lá na frente do café. Aí eu olhei assim: tá, mas quanto que tu vai cobrar? Não, eu cobro o mesmo preço que tu paga aqui. Eu falei: oh meu Deus, não é possível. Na frente do café, irmãos, tinha o fluxo do café e do pessoal que ia para o restaurante. Lá atrás não tinha fluxo nenhum, lá atrás era só a graça do Cordeiro. Lá nada ajudava, lá era ladeira abaixo. Aliás, ladeira acima, que não ia, né? Não tinha impulso. Aí quando ela falou isso para mim, eu falei: mas não é possível. Eu fui orar, irmãos, eu não tive paz de desfazer do negócio. Eu falei: eu vou aceitar a proposta. Fiz lá um contrato, a gente foi lá para frente. E ali começou a história da Zion, irmãos. A Cyberplay fechou. A Zion continua lá até hoje. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece, Ele merece.
Ele merece. Porque as Campinas do Jordão nem sempre é o lugar que o Senhor quer que a gente vá, às vezes é para o deserto. Aliás, é para o deserto. Amém? Então quem já pisou no Santo dos Santos, aleluia, em outro lugar não quer mais habitar. A gente vive o desafio da incerteza, mas aquela incerteza no Senhor é mais certa do que a certeza no mundo. As coisas acontecem de modo sobrenatural. Então abre a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, verso 24. Que eu estou contando para ti a história de alguém improvável que viu algo e o tornou provável. 11:24 diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Uau! Tendo por maiores riquezas a vergonha ou o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como aquele quem vê o que é invisível. Não, como quem vê aquele que é invisível. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer mais entrar. Moisés teve um contato com Deus, irmãos. Sabe, eu conversava com a Suelen, e a Suelen falou: amor, às vezes eu fico triste porque eu não tenho uma história para contar. Parece que eu não tenho, porque eu não fui traficante, eu não fui prostituta, eu não matava, e parece que quando eu olho para trás eu não tenho uma superação para contar. Mas é interessante que quando a Bíblia, eu também me senti assim, mas é interessante que quando a Bíblia fala do herói da fé, ela fala assim, ó, Moisés é um herói. E não é porque ele era um assassino e não é mais, um traficante e não é mais, um mendigo e não é mais. É porque ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado no deserto, com Deus, ao invés de ficar com a riqueza do mundo, Egito. Irmãos, Jesus foi perfeito, mas qual que é a história dele de superação? É que ele podia governar o mundo inteiro, todo mundo podia ser dele, mas ele entregou tudo por amor de ti. Ele entregou tudo, a vida dele na terra, os 33 anos e meio ele entregou para te salvar, porque Jesus viu um propósito muito maior do que a terra. Sabe, grande não é aquele que era um ex, mas é aquele que renuncia à sua vida. O Wander foi dependente químico, foi terrível o processo dele, mas mais terrível é agora que ele vai ter as coisas e ele vai ter que decidir não usar, por amor do Senhor. Mais terrível, irmãos, difícil não é quando você não tem para onde ir muitas vezes, mas é quando você tem um apartamento lá na praia, e eu sei do que eu estou falando, só que eu renuncio o meu apartamento na praia para estar todo final de semana aqui. Difícil não é quando você não tem para onde ir, difícil é quando você tem um negócio que te rende 30 mil para tu ficar o dia todo jogando videogame, e tu entrega aquilo para o Senhor. Difícil é quando você é rei do Egito, irmãos. O Egito era a maior potência política, bélica, tecnológica. Até hoje ninguém sabe como as pirâmides foram feitas. Moisés era herdeiro, e ele falou: não quero nada disso. E às vezes a gente está olhando com uma visão para a terra, largando o que Moisés viu, por causa de um carro, de uma casa, de um negócio. E Moisés largou o Egito para ser maltratado. Isso é doido, não é? Agora a pergunta que eu te faço é: o que ele viu? O que Moisés viu? Se ele já estava sentado num trono, ele já governava sobre toda a terra. Sabe, a história mais relevante é Jesus sendo perfeito, talvez o mais inteligente,
como homem, e ele renunciou tudo por uma cruz. Ele subiu nela e se pregou. Porque ele falou: vocês não estão me matando, quem está se entregando sou eu. Talvez o Senhor não está admirado se tu para de beber, e nem se tu para de fumar. É importante, porque senão tu vai para o inferno também. Mas talvez o Senhor está admirado naqueles que podem fazer o que quiser e decidem não fazer, porque viram algo maior. Talvez são aqueles que têm muito dinheiro ou muita condição. Irmãos, eu sou daquela família que era durante a semana trabalho e final de semana praia. Sabe? O mais difícil, a história mais linda é de um homem que foi perfeito, mas ele largou o que ele tinha para amar aqueles que não tinham. Porque ele pisou num lugar, ele viu algo. Talvez a gente poderia escolher ser o que a gente quisesse fazer. No Brasil tem condição, irmãos. A gente não vive o que vive o Sudão. Mas e aí? Quanto que você está disposto a renunciar? Moisés, ele viu algo. Agora é interessante que ele preferiu a vergonha de Cristo. Só que Moisés estava 2000 anos antes de Cristo. Como que Moisés viu Jesus? Sabe por quê? Porque Moisés não vivia no tempo dele. Moisés, ele viu a eternidade. Ele vivia naquele tempo com o corpo, mas o espírito dele já tinha acessado um lugar maior. É por isso que ele conseguia recusar a casa na praia, o luxo da terra, a mordomia de um carro novo. É por isso que ele conseguia recusar a rotina da semana para estar no culto, estar em oração, ter tempo na tenda, trabalhar no Coa Café, trabalhar no Kids. É por isso. Ele renunciava, porque ele tinha visto algo maior. Ele viu uma recompensa. E hoje eu não estou querendo falar contigo sobre o peso da renúncia. Eu estou querendo falar contigo sobre há algo além do tempo em que você vive. O nosso problema é que a gente está preocupado com a terra. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente quer conquistar na terra. Mas o Senhor não quer que a gente conquista na terra. O Senhor quer que a gente conquiste no céu, porque existe uma outra realidade muito maior, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Moisés, ele viu algo. Em Êxodo fala que ele viu uma sarça ardente com um anjo. Está lá em Êxodo 3. Ele viu uma sarça ardente, presta atenção nisso. Ele viu algo que consumia. Ele falou: o que é isso? E a Bíblia diz que ele se inclinou a ver o que tinha na sarça. E quando ele se inclinou, o Senhor fala: Moisés, tira o sapato, entra na tenda. Ele recebe um chamado. Hebreus capítulo 10, capítulo 11, versículo 10 diz: esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto é Deus. Hebreus 11, 16: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 13, 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Não, você tem que entender isso, irmão, que a tua ansiedade vai acabar. A tua ansiedade vai acabar. Tem muita gente pregando triunfalismo, que Deus vai estabelecer o milênio com a igreja. Deus não está nem aí com a terra. Deus preparou uma cidade celeste para nós, irmãos. Deus quer que tu queira a cidade dele. Essa cidade é dos homens e sempre será dos homens. Deus deu a terra para os homens. Aliás, Deus deu a terra para os judeus. Acabou. Israel vai reinar, vai, quando ele estabeleceu o milênio. Mas ele quer que tu deseje algo maior. A terra nunca vai ser tua. Não adianta tu querer conquistar algo na terra. É dos judeus.
Mas o céu tem um lugar para ti. O céu, aonde tu pode encher de pessoas junto contigo. Eles viram algo que era a presença do Senhor, era a glória, irmãos. Sabe, era a glória da ordem, era a glória da paz, era a glória da alegria. Moisés viu algo que tinha sentido, que não era temporal. Moisés viu algo que tomou o coração dele e aqueceu. Ele viu algo que valia a pena lutar todos os dias, que era eterno, que não era um poder passageiro. Quantos homens entregaram a sua vida para ser o Deus do rock? Foram, mas hoje ninguém mais se lembra deles. Aliás, eu lembro de muitos, mas a nova geração já não lembra. A nova geração já não lembra mais quem eram os deuses do rock. Mas eles entregaram a vida para algo na terra. Enquanto Deus estava olhando para eles falando: ô, gente, se vocês fossem com essa intensidade para construir algo no céu, vocês seriam lembrados eternamente como uma coluna no meu templo. Mas vocês são, penso, muito pequeno. Então Deus, Ele quer que você veja e contemple algo que é maior, algo que a tua alma vai ficar em paz, algo que não vai depender da terra para tu ser feliz. Existe algo maior, irmãos. Existe uma cidade que Moisés viu. Se tu não viu, essa é a noite para tu falar: Senhor, me mostra aquilo que eu preciso saber para minha vida mudar. Me mostra o que eu preciso saber para eu ser curado das dores internas que tentam me esmagar. Existe um lugar que o Senhor está querendo te levar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Êxodo, capítulo 2, o final do capítulo 2. Os diretores aqui da igreja estão estudando o Êxodo. Toda a igreja eu convido, estudem o livro de Êxodo. Leiam umas 10 vezes, leia novembro e dezembro todo. Releia, tome notas. Deixa Deus falar contigo nesse livro. Do verso 23 ao 25 diz assim, ó: depois destes dias morreu o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E os ouvidos de Deus, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Presta atenção. Deus se atentou para a condição dos filhos de Israel. Irmãos, eles passaram 400 anos no Egito. No começo o Egito foi bom, porque José era governador. Mas depois, quando José morreu, a Bíblia diz que veio um rei que não conhecia José. Existe um tempo que eu trabalhei no Egito. A Cyberplay simboliza isso. Mas chegou um tempo que o Senhor falou: agora deu. Não fica aí que tu vai morrer. Tem pessoas que Deus tem que levar para um lugar onde não tem mais saída. Veja bem, o povo de Israel estava trabalhando muito, estava sendo esmagado. Talvez você está sendo esmagado na tua vida. Talvez tu trabalha e não rende. Não há alegria, não há felicidade. Eles suspiraram. A Bíblia diz que eles gemiam. Chegou o momento que eles clamaram. Agora olha que interessante. O último verso de Êxodo 2:25 diz que Deus olhou para ele porque eles gemiam, clamavam a Deus. O primeiro verso do capítulo 3 de Êxodo diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Deixa eu te falar uma coisa. Imediatamente, quando tu começar a clamar, Deus vai levantar a libertação na tua vida. Imediatamente. Só que quando o povo começou a clamar, no outro dia Moisés já foi libertar eles? Não. Só que a Bíblia começa dizendo: e Moisés apacentava as ovelhas de Jetro. Porque existe um processo na tua vida. Existe uma taça que Deus está enchendo com o teu clamor.
Existe algo que Deus está gerando no teu coração. Tem coisas que você não está alcançando ainda, porque Deus está te levando para um lugar onde tu não vai ter saída. E tem pessoas que talvez Deus vai fazer perder tudo, até que tu pare, largue tudo e fale: eu não dou jeito. E agora? Agora eu vou clamar a Deus. E imediatamente, a Bíblia diz que Moisés estava andando, apacentando as ovelhas, trabalhando, pastor. Ele viu uma sarça ardente e ele se inclinou para o propósito. Ele se inclinou para o propósito. Entenda o que o Senhor está falando no teu coração. Às vezes o Senhor tem que nos levar para um lugar de desespero, de ansiedade, onde a gente não tem saída. Mas sabe por que Deus faz isso? Para a gente mudar o discurso. Ah, minha vida está bem. Ah, eu vou dar um jeito. Ah, não sei o quê. Aí a gente vai lá e contrata um coach para dizer que se tu acreditar em ti mesmo, tu vai. Não, tu não vai, irmãos. Tem coisa que a gente não dá conta. Tem coisa que falta tu acreditar um pouco talvez em ti mesmo. Mas se Deus não fizer, tu não vai fazer. Sabe, o Senhor, Ele levou o povo para um lugar que eles não tinham para onde sair. Mas quando eles clamaram: Senhor, nós precisamos de Ti, a Bíblia diz que imediatamente, então apacentava Moisés, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Aleluia! Talvez o que está faltando para a nossa vida é a gente parar nossa rotina, dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu clamo a Ti, eu desejo viver debaixo da Tua palavra. Talvez chegou o tempo que nós temos que parar e realinhar e ver aquilo que Moisés viu. Comece a clamar ao Senhor e fala: Senhor, me mostra o plano eterno, me mostra o que Jesus viu, que sendo um carpinteiro bem sucedido, falava aramaico, falava hebraico, podia ter sido grande na terra, os anjos militavam a seu favor, ele entregou tudo por amor. Me ensina o que Moisés viu para renunciar à vida na terra. Talvez a nossa ansiedade, irmãos, é para dar certo no emprego. Só que Deus nem tem esse emprego para ti. Talvez a nossa empresa, nós temos sido bem sucedido, mas Deus nem tinha ela para nós. E vai chegar um tempo, com muito lamento eu falo isso. Eu tenho um vizinho, quantas vezes eu cortei cabelo no lado dele, um homem multimilionário. E eu acordei na manhã de sexta-feira, recebendo a notícia do Alan: cara, esse não é teu vizinho. Se jogou na frente de um caminhão e se matou. 31 anos, a minha idade. Multimilionário, irmãos, ele muito dinheiro, talvez bilionário. A casa é aquela atrás da minha, quem vai lá na minha casa sabe, enorme, é um castelo aquilo. Só que ele não tinha propósito. Ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Talvez o que faltou para ele foi a ousadia de Moisés. Eu deixo esse trono para poder seguir a palavra de um Deus. Eu decido viver no deserto, com as incertezas de uma nuvem que se move, com um pão que cai do céu, ver uma terra seca florescer quando parece que não vai. Tudo isso são incertezas, mas eu prefiro sofrer, porque eu estou vendo uma recompensa que é eterna. Eu estou vendo algo que é maior, que me dá sentido de vida. Eu estou vendo algo que não para nas riquezas, que não para nos carros, que não para nos castelos. Eu estou vendo algo que vai humilhar o meu ego, porque eu era rei no Egito, filho da filha de Faraó, mas eu vou lá sofrer. O pessoal vai cuspir na minha cara, o pessoal vai me rejeitar, o pessoal vai dizer que eu não sei administrar bem. Mas todavia eu estou na Tua presença, Senhor, porque quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais estar. Ele pisou, a sarça ardente apareceu, ele tirou os sapatos, ele foi humilde. Sapato fala de fundamento. Sabe o que Deus quer fazer com a tua vida? Teu modo de pregar,
teu modo de ensinar, teu modo de falar, teu modo de empreender. Deus está falando para ti: larga os sapatos, larga os teus fundamentos, pisa na minha presença, e eu vou te dar um propósito de vida. Amém? Um propósito, um destino. Quando Moisés, em Êxodo 3:7 diz: disse o Senhor a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e eu desci para os livrar da mão dos egípcios. E ali o texto continua, e o Senhor fala: agora, Moisés, eu te enviarei para ser o libertador. Presta atenção nisso, olha para esse lugar espiritual. Quando você parar a tua vida e você olhar para o propósito eterno, você vai ser a resposta da oração de alguém. Quando você parar a tua vida e olhar para o céu, você vai ser a resposta da oração de alguém. Vai agora tu, Moisés, e liberte aquele povo. Nós temos que entender isso, irmãos. Tem muitas pessoas querendo um propósito de vida, mas não conseguem olhar para o que é eterno. Sabe qual que é meu propósito? Eu só quero uma coisa: eu quero me assentar no trono com o meu rei. Sabe, eu quero não ficar longe do meu pai. Eu quero sentar na mesa para quando ele partir o pão, eu estar vendo ele partir. Eu quero estar tão perto que eu possa ver o suor do rosto dele. Eu quero poder sentir o calor. Eu sei que vai ser difícil, porque tem Pedro na direita, tem Paulo na esquerda, tem Moisés, tem Daniel, mas vai, tira os 30, 40 que estão antes de mim. Senhor, se eu puder sentar na tua mesa em um lugarzinho para poder comer a migalha do pão, eu só quero estar na presença do Pai, aonde a alma está em paz, aonde tudo faz sentido, aonde nem o sol e nem a lua mais nos alumiará, Isaías 61, mas a luz dele vai nos sustentar. Aonde o meu corpo vai ser glorificado, aonde não haverá mais sofrimento. Eu só quero estar nesse lugar, irmãos. Eu não quero estar lá fora de Jerusalém, eu não quero estar num lugar longe, eu quero estar perto dele. Quando ele dá uma ordem, eu quero ser o primeiro a ouvir, sabe, para poder chegar. Vocês nem sabem o que o Pai está falando. Eu não quero ser o que recebe o mensageiro, eu não quero ser o que não vê a face dele ou vê anualmente, eu quero estar perto dele. Ele não tem início, irmãos. Vocês já pensaram em estar junto com alguém que não tem início? Vocês já pensaram em estar junto com alguém que não tem fim? Vocês já pensaram em estar junto com alguém que a Bíblia diz que vai se revelar de eternidade a eternidade, e a gente não vai conhecer ele por completo? Eu quero estar no camarote, eu quero conquistar o lugar VIP. A salvação é de graça, mas o reinado não. Moisés viu isso, ele falou: nem quero saber do Egito. O Egito vai passar. O Egito só vai servir para passar matéria no Discovery Channel. Eu quero estar com o meu Senhor, que Ele é eterno. Ele me faz ter sentido de vida. Deus quer te mostrar algo maior. Irmãos, uma coisa é você empreender algo na terra. Outra coisa é você ver aquela quantidade de criança, e quando o tempo acabar, tu vê elas contigo no céu, irmãos. Nós temos que entender isso. Quando o apóstolo Paulo, quem já viu o filme do Paulo, o apóstolo, o último que saiu, está no Telecine, aluga lá e vê. Quando termina o filme, irmãos, é muito lindo, porque todas as crianças que o apóstolo Paulo matou, enquanto ele era ímpio, aparece Jesus com um véu andando na eternidade, e as crianças correndo para abraçar ele, irmãos. Quantas crianças foram mortas no Sudão? Tu não pode querer viver nessa terra. A gente precisa ver o céu, o lugar de justiça. Tem que entender o que eu estou falando. O nosso Senhor é o nosso Senhor. Ele está querendo falar: olha para o céu, olha para o céu. Sabe por que a terra é boa? Porque quando a gente sair dessa igreja, nós vamos entrar num quarto. Quando a gente entrar no quarto, está tudo escurinho, bonitinho. Só que tem gente morrendo. Ele está vendo tudo o tempo todo. O nosso Deus não para de ver criança sendo estuprada, degolada. E o pior ainda, eu não sei se é Deus ver tudo isso, ou ver que a gente vai dormir tranquilo. Eu não sei o que é pior para ele.
Os meus filhos? Não, quando Moisés entendeu, ele falou: eu prefiro passar vergonha, eu prefiro ser maltratado. Moisés se levantou contra o império bélico mais temido, e eles vieram atrás dele para matar ele. Só que o mar se fechou, porque aqueles que estão em Deus passam pelo meio do mar, e aqueles que não estão em Deus são afogados pela Babilônia, pelo mar, pelo sistema terreno. Aqueles que estão em Deus pegam uma lan house falida e começa a funcionar. Os que não estão, pode ser a melhor lan house que vai falir. Você tem que entender o que Deus está te apontando. Vai dar certo. Pode ser improvável, vai dar certo. Nós temos que ver o que o nosso Pai vê. Nós temos que ver, sabe? Nós temos que falar: não, Senhor, me revela. Eu não posso me conformar que Moisés deixou de ser o rei dos reis lá do Egito por causa de ti, Senhor. Eu não posso me conformar. Eu estou desejando um Apple novo. Eu estou desejando um iPad novo. Por que Moisés largou tudo isso? Moisés perdeu a tecnologia. Nós temos que entender. Tu tem que falar: Senhor, me mostra, Senhor. Aleluia, eu quero ter propósito. Sabe, a Vitória falou hoje aqui na adoração de propósito. Imediatamente depois que Deus chamou Moisés, que ele teve uma experiência, a Bíblia fala em Êxodo 3:11. Então Moisés disse: quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Tem muitos aqui que não tiveram uma experiência com Deus, mas tem muitos que já tiveram. E aí, olha para as missões, para o ID do Senhor, ou para a igreja, mas eu não tenho nada para oferecer. Não tenho nada para fazer. Eu vou cuidar da minha vida, alimentar meus filhos, e acabou. Não, irmãos. E disse Deus: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal, quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte que tu estás. Irmãos, para de olhar para a tua força. Pastor, eu estou vindo na igreja, eu tive uma experiência com Deus, mas eu não consigo fazer nada. É porque tu ainda olha para a tua força. O propósito de Deus, olha para o propósito dele. Não era para dar certo com a café, não era para funcionar, era para estar falido. Mas o negócio não falha, irmãos, porque a gente quer reverter esses recursos para crianças nas missões. O negócio não vai falir. Veio uma cafeteira que não sabia nem de onde, porque Deus provê, amém? Não te preocupa, Ele vai dar condição. A mesa de som é nova, a gente não tinha condição para comprar. Sabe, Deus vai te prover, Deus vai cuidar, Deus vai fazer, mas tu precisa estar alinhado com Ele. Olha para Ele, tira os olhos, sai daquele lugar que tu aprendeu dizendo: olha para ti mesmo e confia em ti. Olha no espelho e fala: tu é vencedor. Não! Deus disse que eu sou vencedor, então eu sou. Amém? Bota os olhos nele. Nele. Se Ele falou para perdoar, eu perdoo. Se Ele falou para eu avançar, eu avanço. Se Ele falou que eu tenho que me reunir como igreja, eu me reúno. Se Ele falou que eu tenho que partir o pão de casa em casa no negócio chamado grupo de unidade, eu vou. Se Ele falou que eu tenho que entregar a minha vida, eu entrego. Sabe, irmãos, tem um quadro de um barco partindo dos moravianos, e as pessoas estão abanando com um lenço, e tinha 2 morávios lá dentro, que eles se venderam como escravos para uma ilha que eles nunca mais poderiam voltar, e nunca mais voltaram. Sabe por quê? Quando eles se venderam, eles deixaram escrito o seguinte: nós somos a recompensa do cordeiro que se entregou, e nós nos entregaremos. O que eles viram, irmãos? Nós temos que ver isso. Nós temos que ver esse lugar. Agora deixa eu terminar dizendo. Êxodo capítulo 1, verso 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus
e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Deixa eu falar uma coisa. Quando o faraó viu que o povo de Israel era muito forte, ele falou assim, ó, mate as crianças. Sabe o que a Netflix entendeu? Sabe o que o YouTube entendeu? Sabe o que o governo atual do Brasil entendeu? Mate as crianças. Doutrine as crianças. Porque o povo é muito forte. E para a gente governar eles, temos que matar as crianças. Só que as parteiras hebreias, a Bíblia diz que elas não fizeram o que o rei mandou. Aleluia! Todo mundo tem que usar máscara, ninguém mais pode ir para o culto. Mas as parteiras não fizeram o que ele mandou. Porque Jesus nunca disse que a gente não podia adorar a Deus por causa de doença. A Bíblia diz que uma daquelas parteiras, quando não fez o que Deus mandou, pegou uma criança, botou num cesto, encheu de betume, botou num rio. Sabe quem era? Moisés. Deus está chamando homens e mulheres que não se conformam com esse mundo, que vão em contra a cultura. Não, tem que botar meu filho na escola. Se for obrigado, eu até coloco, mas quem vai ensinar ele em casa sou eu. O Senhor está chamando gente que vai quebrar protocolo. Mata os meninos. Não, eu não mato. Não, porque o meu Deus tem algo maior. Eles vão servir a Deus. Sabe, o Senhor está nos chamando. Irmãos, essas parteiras, deixa eu falar uma coisa para ti. Quem não anda segundo os padrões do mundo, eu não estou preocupado com o que a política está dizendo. É lógico que eu vejo as notícias. Eu observo a movimentação absurda. Que nem falar que o PIB do Brasil caiu por causa de feriado. Isso é absurdo. É lógico que é absurdo, mas eu estou nem aí, irmãos. O meu Deus é maior. No meio da crise é que o povo de Deus se multiplica, amém? Porque nós temos os sinais e os milagres em nossas mãos. Então Deus está chamando parteiras aqui nessa igreja. Homens que olham, mulheres que olham para a eternidade e falam assim, ó, eu não me submeto ao protocolo do mundo. Eu não me submeto ao que é pedido nessa terra. Eu renuncio o Egito. Mas tu vai sofrer. Eu decido ir para o deserto. Ah, mas vai doer. Eu decido passar a dor. Mas teu ego vai ser envergonhado. Eu quero passar a vergonha de Cristo. Só que essas parteiras, irmãos, essas pessoas não são bem vistas pelo Egito. Não são bem vistas pelo mundo. Só que elas estão gerando Moisés na sociedade. Elas estão gerando libertadores. Essas parteiras estão botando propósitos de Deus nos rios, para que as pessoas possam pegá-los. Essas parteiras, essas pessoas estão morrendo para si mesmo, colocando a cabeça a prêmio para Faraó matar. Mas elas não estão mais preocupadas com a vida na terra. Elas estão preocupadas em gerar vida. Gerar vida, eu quero gerar propósito. Eu nego a mim mesmo, Senhor. Eu entrego o que tu mandar eu entregar. Mas eu quero gerar propósito nessa terra. Eu quero gerar Moisés nessa terra. Eu quero gerar destino nessa terra. Eu quero gerar pessoas que vão mudar o rumo do coração de outras pessoas. Essas mulheres não sabiam, Êxodo 2, 2 ao 4, que estavam dando a luz ao Moisés. Elas não sabiam. A Bíblia não diz que elas sabiam. A Bíblia só diz assim, ó, elas temeram a Deus. O maior legado de uma mãe foi conceber Moisés. E ela sabia? Não sabia. Mas a Bíblia diz, ela temeu a Deus. E ela sabia que Deus não queria matar crianças. E ela cuidou de Moisés. Entenda o que Deus está falando. Larga a tua ansiedade aos pés do Senhor. Eu não sabia o que ia acontecer comigo num dia posterior. Eu não sabia que eu ia ser pastor de igreja. Eu queria ser pregador, eu não queria ser pastor. Larga a tua ansiedade e fala, Senhor, eu temo. E se é para eu cuidar, eu cuido. Eu quero só seguir a tua palavra. O que tiver na tua palavra, Senhor, eu farei. A minha vida será balizada. Os meus valores, as minhas metas, os meus planos estão aqui. Por quê? Porque eu quero viver uma eternidade com o Senhor.
Aleluia! É mais difícil, só que vale a pena, irmãos. Quando você tem um contato com a sarça, eu sei porque eu tive, queima aqui dentro. Cada vez que eu estou adorando, cada vez que eu estou cantando, queima, o propósito queima. Quando eu vejo uma oportunidade de falar, me dá vontade de falar. Sabe, meu coração fica borbulhando com vontade de falar de Jesus, porque eu sei que a eternidade vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Eu sei que quando a gente cruzar a linha, a gente vai falar assim, valeu a pena. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais medo do porvir. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Sabe, eu vi esse vídeo hoje da Fran. Eu vi os traços do Francisco ali. Porque o Francisco era o vídeo inteiro gente rindo. A Fran rindo, as crianças rindo. Esse era o Francisco. Ele deixou um legado, todo mundo rindo. O Francisco atolava o carro, ele estava rindo. O Francisco dava tiroteio, ele mandava vídeo. Gente, estou no meio de um tiroteio, rindo que se acabava, debaixo do carro. Eu falava, gente, que negócio é esse? É porque ele não tinha mais medo, irmãos. Sabe, ele falou, minha vida está na mão do Senhor, acabou. Eu vou quando Ele quer que eu vá. Chegou o tempo de a gente olhar para a recompensa. Eu não tenho como descrever o que só o Espírito pode falar no teu coração. Porque quem prova, não precisa de mais ninguém explicando. Quem não prova, não basta uma explicação minha para você entender. Jamais bastará. Porque quem te convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Ele te revela. A minha oração é que tu veja o propósito de Deus. Quando tu vê, irmãos, não vai mais ser um fardo vir para a igreja. Quando tu vê, não vai mais ser um fardo usar teu dinheiro para resgatar a criança. Quando tu vê, não vai mais ser difícil acordar de madrugada para orar. Vai ser um alvo, um objetivo. Quando tu vê, a tua vida vai passar a nutrir o reino. De repente tu vai perceber que a tua empresa não tem mais sentido. O sentido da tua empresa é nutrir o reino de Deus na terra. Sabe por quê? Porque a tua empresa, a tua profissão vai passar. Mas Ele não. Tudo que tu construir junto com Ele vai permanecer eternamente. No céu, a gente não precisa de gráfica, não precisa de salão, não precisa de serralheiro, não precisa de nada disso. Lá no céu é amor, é relacionamento, é glória, é graça. Lá no céu a gente vai andar de cometa, a gente vai visitar os planetas. Lá no céu a gente vai sentar numa cidade de ouro, aonde o ouro a gente não usa para nada, é só para pisar em cima. Lá no céu, irmãos, haverá justiça, não haverá maldade. Deus está querendo te levar para um lugar maior. Nós temos que entender isso. Olhe para aquilo que Moisés olhou. Eu só quero a presença do meu Senhor. Se coloque de pé. Eu quero orar contigo. Ei, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Feche os olhos, peça, Senhor, eu quero conhecer esse lugar, Senhor. Eu quero conhecer o Santo dos Santos. Ei, Espírito Santo, vem, Senhor, e libera sobre nós. Faz mais uma vez, Senhor, aquilo que um dia Tu fez ao meu coração. Ninguém mais precisa me puxar, eu me entrego, Senhor. Ninguém mais precisa me buscar em casa para vir para a igreja. Eu venho porque eu quero. Eu não quero mais viver em outro lugar. Eu quero viver num lugar de verdade. Eu quero viver num lugar eterno, aonde a minha alma encontra paz. Ei, Jesus. Pois quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós queremos, Senhor.
Leve o nosso coração aos céus. Nós não sabemos mais viver distante de Ti, Jesus. Nós não sabemos. Nós precisamos da Tua glória, Senhor. Ei, Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro, diga isso ao Senhor. Atraia o Santo dos Santos na tua realidade. E onde estiver, clamar pela glória. Não é sobre pagar as minhas dívidas, não é sobre comprar uma casa, não é sobre ter um carro. Eu renuncio às riquezas dessa terra para ter a tua presença, Senhor. Eu quero andar nas sagradas escrituras. Embaça a mente dos teus filhos, embaça a mente de cada um que está aqui dentro. Traga uma crise existencial para que encontremos a saída em Ti, Senhor. Eu oro para que o fundamento caia e nós tenhamos que ficar descalços na Tua presença. Libere destino eterno. Eu não aceito como pastor ver pessoas prosperar se não for para a eternidade, Senhor. Leve-nos para onde tivermos que ir, até que encontremos a saída em Ti, até que tenhamos um batismo. Eu queria pedir para os diretores, orem pelos visitantes, orem pelos que estão, os diretores, os pastores, orem, libere uma palavra, destrave as pessoas. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos. Pois quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela vem Espírito, vem Espírito, libera, libera ousadia aos teus ministros. Nós ministramos a bênção de Abraão, nós ministramos a bênção de Abraão. Aleluia, a glória de Deus. Ei, libera, 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 Senhor, em nome de Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. O Senhor tem chamado homens e mulheres que vejam a cidade celestial. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu não descobrir algo que é maior pelo que lutar, tu vai entregar a tua vida por coisas medíocres. O sucesso na terra não vale a pena. Senta com quem tu quiser e veja, não vale a pena. Agora, se tu trabalha pelo céu, tu é renovado por dentro. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor está te chamando para a eternidade. O Senhor está te chamando para empreender para a eternidade. Tu foi feito para amar, não para ser amado. O amor nós recebemos para nós amarmos. Então deixa o Senhor te mostrar. Ele tá levantando parteiras que geram propósitos na terra. Pessoas que acreditem no impossível, que vivam no deserto para aprender o amor. Você recebe essa palavra? Então Deus te abençoe, resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, te encha de graça, de glória, de poder, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Quem quiser uma oração por um emprego, por alguma doença, por alguma dificuldade, alguma fraqueza, ou algum momento que está passando na vida, eu estarei aqui na frente, junto com o Luiz,